eu preciso do consentimento de vocês. Então, vão lá no chat e coloca todo mundo se concorda com a gravação. Só coloca assim, concordo. Concordo, está ok, e assim por diante. Tá? Então, tá, pessoal, eu estava falando para vocês que essas planilhas, né, elas são planilhas que nos auxiliam bastante. Vocês vão ver que para rações simples, elas funcionam muito bem, tá? Mas elas não são planilhas industriais, para formulação industrial. Né? Então, por exemplo, para animal de companhia, eu estava dando a disciplina de animal de companhia, a gente entrou nessa parte de formulação. Eu usei a planilha que está lá. Só que a ração de um animal de companhia, de um cachorro, de um gato, é uma ração que pode incluir até 30 ingredientes, né? Porque é muito aditivo que entra ali naquela ração. Então, a planilha ela já começa a ter limitações, ela não consegue fechar. Vocês vão ver que na hora que vocês forem treinar, muitas vezes vocês vão ter dificuldade. Vocês colocam, ele não consegue resolver, né? Mas com jeitinho, com alterações, a gente vai limitando para ele até quando que pode entrar, né? De um determinado ingrediente. Esse daqui tá demais, esse daqui tá de menos. Vocês vão ver que a gente vai fazer isso agora mesmo na prática. A gente consegue formular bem, tá? Então, eu vou apresentar passo a passo da planilha e depois eu vou fazer uma formulação com vocês. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me param, tá? A partir do momento que eu vou apresentar, eu vou sair da tela do Meet e aí eu vou para a tela do programa. E eu não vejo nada que está escrito no chat. Eu não consigo observar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa a acrescentar, vocês abram o microfone e me falem, tá? Porque senão eu não sei, se mandar pelo chat eu não consigo ver. Estão vendo o programa aí, gente? Está compartilhado com vocês? Alguém me disse sim ou não? Sim. Ok. Então, esse daqui, gente, é o programa, né? É um programa prático para a formulação de ração para frangos de corte, tá? Como eu disse para vocês, ele foi desenvolvido pelo professor Manuel Garcia Neto, que é um professor do curso de Zootecnia lá da Unesp de Botucatu, né? E esse programa, nós conseguimos formular rações para o frango de corte em todas as fases de criação, tá? Então, eu vou apresentando passo a passo para vocês. Então, aqui é a primeira página do programa, que só me demonstra, né, quais são os itens que eu vou encontrar dentro desse. Então, vamos começar aqui apresentando para vocês os nutrientes, tá? O que quer dizer, quando eu clico aqui e vejo o nutriente, o que eles colocaram aqui para mim? Na verdade, nesse link aqui de nutrientes, aparecem as exigências nutricionais, tá? O quanto que o frango necessita em nutrientes, dependendo da idade dele, né? Vocês lembram que o programa alimentar do frango de corte, ele varia com a idade, porque de acordo com a idade do animal, ele tem uma exigência diferenciada, dependendo também da genética desse animal, e se ele é macho, porque macho tem uma exigência, e se ele é fêmea. Então, só para vocês observarem, olha aqui, ó, minha exigência 1. Então, é uma exigência nutricional, né, nutritional requirements, para frangos machos com baixo padrão de desempenho, tá? Então, por exemplo, vou fazer uma ração para frango caipira, né, um caipira melhorado. Um frango caipira melhorado, ele é um frango com baixo padrão de desenvolvimento. Então, se eu vou fazer uma ração para um animal desse, eu vou utilizar essa exigência, tá? Então, eu tenho a exigência para o animal de baixo padrão de 1 a 7 dias, que é o que a gente chama de ração pré-inicial. Nós temos para a ração inicial, que é aquela que varia de 8 a 21 dias. Nós temos para a ração de crescimento, que é aquela que varia de 22 a 33 dias. E nós temos para a ração final, de 34 a 42, né? E tem uma outra final de 43 a 46, quando se vai fazer abate tardio, né, desses animais. Quando você quer, principalmente, o mercado está exigindo maior rendimento de peitos maiores, normalmente se faz esse abate com 46, tá? Mas o comum mesmo é a gente ver o abate de 42 nos animais convencionais. Então, saindo, né, da exigência para animal de baixa performance,
Vocês vão ver que eu vou ter exigência aqui que varia de acordo com a temperatura ambiental, tá? Em algumas situações, né, é interessante, por exemplo, animais estressados por calor. É interessante que você use, né, a exigência dele de acordo com a temperatura que está dando no ambiente. Então, existem algumas equações que já calculam a exigência daquele animal de acordo com a temperatura do ambiente. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu clicar no 6, né, ele já tem aqui, né, o requerimento do animal na fase de crescimento de 22 a 33 dias para animais que estão sendo criados numa temperatura média de 26 graus Celsius, tá? Sendo que essa temperatura pode estar variando ali de 21 até 31. E isso vai seguir aqui, né, no 6, 7, 8. Depois eu tenho a exigência para o macho com alto padrão de desenvolvimento, né? Então tem todas as fases de criação para esse macho de alto padrão de desenvolvimento. Depois nós temos para as fêmeas com baixo padrão de desenvolvimento. E nós vamos ter para as fêmeas com alto padrão de desenvolvimento. Aqui. Tá? Então, na verdade, gente, na hora que eu for formular, essas exigências aqui, elas estão cadastradas de acordo com a tabela do Rostanho, de 2017, tá? Que é a última exigência para frangos de corte que nós temos aqui no Brasil, tá bom? Então, a planilhinha, ela já está atualizada com a exigência do Rostanho. Na hora de eu escolher, é só saber... Só um minutinho, gente. Miguel, por favor, fecha a porta. Miguel? Peraí, gente. Desculpa. Tá, pessoal, continuando. Né? Então, é só saber para que fase que eu quero fazer a exigência, né? Qual o padrão de desenvolvimento do animal, e eu venho e clico nesses números. Tá? Eu não preciso alterar nada. Clico no número 1 ou no número 2, se eu quero uma ração de crescimento, ou no número 3, e assim sucessivamente. Tá? As exigências já estão cadastradas. Vamos para uma outra função do programa. Nessa parte aqui, gente, eu cliquei em ingredientes. Então, aqui, pessoal, estão cadastrados inúmeros ingredientes para a formulação de ração. Então, eu observo aqui, ó, vocês vão seguem a de vocês aí, se tiverem com ela aberta. Vocês vão ver que, inicialmente, nós temos alguns ingredientes que já estão selecionados, que é o que já veio ali selecionado no programinha, na hora que vocês abriram, inerte, milho, isso daqui é o que já foi selecionado para formular uma ração. E embaixo deles, eu tenho vários outros cadastrados. Vou aqui devagar. Então, começa lá, inerte, aí aqui vai ter toda a composição nutricional. Inerte, gente, como vocês sabem, é uma substância que não fornece nenhum tipo de nutriente. Professora, para que eu uso o inerte? Quando eu vou fazer uma ração de alta densidade nutricional. Né? O que é uma ração de alta densidade nutricional? Muita proteína, muita energia, né? Pode ser que eu utilizando ingredientes de alta densidade nutricional, pode ser que fique espaço para fechar os 100% da ração. Então, a gente entra com inerte. Tá? Então, é sempre bom colocar o inerte lá entre os ingredientes, na hora de formular, e se for necessário, o programa usa. Tá? Então, o inerte, ele pode ser uma areia lavada, ele pode ser um caulim, né? É uma substância que não vai fornecer nutriente nenhum, só vai permitir o fechamento da ração em 100%. Aí vocês podem verificar, ó, amendoim, arroz, farelo de arroz. Então, vocês observem aqui, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, o farelo de arroz, né? Quantidade máxima que vai poder utilizar dele na ração vai ser de 100%, né? Aí vou ter a energia metabolizável dele para frangos de corte, que é de 2.583 quilocalorias por quilograma, e todos os outros nutrientes. Proteína, 13,3%, ele tem 0,12 de cálcio, 0,35 de fósforo disponível.
tem 1,41 de potássio, e aí vai. Sódio, cloro, ácido oleico, proteína bruta digestível, tá? Hoje em dia, para frango, a gente formula muito dentro dos dados de proteína digestível e aminoácidos digestíveis. Vocês vão ver que para aminoácido, não tem nem dados de aminoácido total. A gente já trabalha tudo com aminoácido digestível, que é aquilo que o frango realmente vai conseguir aproveitar do ingrediente, tá? Então, quando eu observo aqui, tem 13,3 de proteína bruta, mas de proteína digestível tem 10,2, ou seja, dos 13,3, ele aproveita 10,2, ele digere 10,2. 0,47 de lisina digestível, 0,21 de metionina e assim por diante. Vocês vão ver que tem de tudo quanto é nutriente. Tá tudo cadastrado aqui. Professora, de onde saíram esses valores? A tabela brasileira de composição de alimentos para aves e suínos do Rostan de 2017. Então, tem vários ingredientes que já estão cadastrados aqui para a gente. Tá? Aí eu quero usar um ingrediente que não está cadastrado na planilha. Então, vamos ver aqui até embaixo. Se eu não me engano, ela tem mais de 300 ingredientes cadastrados. Quero usar um que não está presente, né? Por exemplo, eu comprei um núcleo ou comprei um premix, que é, inclusive, que eu pedi que vocês fizessem na atividade, né? Que vocês olhassem na internet a composição nutricional de um núcleo ou de um premix, cadastrassem, né, aqui, para depois formular a ração de vocês. Eu vou fazer isso com vocês hoje, tá? Aqui estão todos os que estão cadastrados, tá? Na linha 297 para baixo, vocês têm espaço para cadastrar qualquer coisa que vocês quiserem. Por exemplo, vou fazer uma ração numa fábrica de ração, ou vou fazer uma ração para um experimento. O ideal é que antes da gente formular a ração, que a gente analise pelo menos a proteína bruta daquele ingrediente, tá? Porque tem muita variação, ingrediente de origem vegetal, né, normalmente, né, por exemplo, farelo de soja, ele é coproduto. E isso pode ter muita variação na questão dos níveis nutricionais. Então, é interessante que a gente avalie. Fez o nível de proteína, fez a fibra, fez o FDN, o FDA do teu ingrediente lá no laboratório, e o ingrediente não bate com o que está cadastrado aqui. Você pode cadastrar um novo ingrediente e utilizá-lo na sua formulação. Por exemplo, milho. O milho que está cadastrado ali é um milho de 7,86 de proteína. Você fez a sua análise e seu milho estava com 9% de proteína. Se você formula com 7,86, né, consequentemente, você está colocando mais proteína que o necessário na sua ração. E pode acontecer o inverso também. Às vezes você formula com farelo de 45 e o farelo que você comprou tinha 43. Tá? E pode faltar proteína para esse animal e, consequentemente, afetar o desempenho. Normalmente, nas grandes fábricas de ração, né, por exemplo, se vocês pegarem ali uma fábrica de ração da BRF, se vocês pegarem a Comil, né, eles têm um controle de qualidade, tanto dos ingredientes que entram, né, tanto dos ingredientes, da ração produzida. Né? Então, eles fazem a análise desses ingredientes. A BRF, por exemplo, ela tem um equipamento que é chamado NIRS, não sei se vocês já ouviram falar do NIRS, né, que é um equipamento que você pega uma amostrinha, né, daquele ingrediente, coloca lá e dentro de 30 segundos ele te dá toda a composição. E aí, de acordo com a composição daquele ingrediente, você manda para a nutricionista e o nutricionista faz os ajustes na ração. Tá? Então tá, voltando para cá. Então vamos cadastrar um premix. Tá? Então eu coloquei aqui, ó, um premix vitamínico e mineral, PX, Vit, Mini, teste. Por que teste? Para eu saber que é esse que eu estou colocando aqui para a gente usar lá na formulação depois. Tá? Para eu cadastrar esse premix, primeira coisa, eu tenho que saber preço. Tá? O preço desse premix tá em torno de R$ 34,50 o quilo. Tá? Premix é caro mesmo, porque o nível de inclusão dele na ração é baixo. Quantidade mínima a ser utilizada, não vou colocar aqui, vou colocar na hora de formular. Máxima sempre vai ser 100. E aí eu vou pegar, né, a fórmula do premix, que é isso que eu pedi para vocês fazerem na atividade. Peguem na internet a fórmula do premix, tá? E venho cadastrando. Então,
E, ó, nessa folha, ó, eu peguei da internet a fórmula de um premix, tá? E cadastrei aqui. Então, o premix que eu cadastrei, ele tinha 23,5% de metionina digestível, 23,5% de metionina mais cistina. Vocês querem ir cadastrando? Vocês vão fazendo junto ou vocês só vão observando? Aí eu vejo o ritmo que eu tenho que ir. Vamos observando. Então tá ok. Pode ficar gravado, qualquer coisa, né? Depois vocês verifiquem. Se tiver dúvida também pode me chamar. Então, gente, como é um premix vitamínico mineral, ele não vai ter mais nenhum aminoácido, ele não vai ter proteína, né? Mas ele tem matéria seca. Nesse caso aqui, a matéria seca dele é considerada igual a 100, tá? Vamos lá, o próximo nutriente que nós vamos cadastrar. Então, de acordo com a formulação, eu vou colocando aqui, tá? A formulação que é essa que está aqui no papel. Então, esse premix vitamínico mineral, teste, ele tinha 1.000 miligramas por quilo de cobre. Observem sempre as unidades, se estão iguais às unidades que está aqui no programa. Se não tiver, aí tem que transformar, tá? Opa. Vou voltar lá. Então, tem 1.000 miligramas por quilo de cobre, tem 8.335 miligramas de ferro, 10.835 de manganês, 35 miligramas por quilo de selênio, zinco, iodo, cobalto, equação de Morgan, nós vamos usar mais depois para postura. Aí começam as vitaminas, né? As vitaminas normalmente são medidas em unidades internacionais, né? Então tá aqui o I por quilograma. No caso da vitamina A, né, é 1.835.000 unidades por quilo, tá? No caso da D3, 370 milhões. Por exemplo, a E, 8.235, K3, 417, 555 para B1, B2, e assim sucessivamente, tá, gente? Então, assim, eu vim aqui e cadastrei todos os nutrientes com o meu premix. A partir do momento que eu fiz esse cadastro, eu venho aqui em salvar, tá? Clico save, e aí esse nutriente vai fazer parte da minha lista. Tá? Vocês vão ver que na hora que eu for formular, eu posso selecioná-lo para entrar na minha formulação. Tá? Então, nós temos aqui quase 300 ingredientes cadastrados, e se for necessário, eu posso cadastrar mais, sem problema algum. Vamos voltar lá para o menu, tá? Antes de ir para formular, eu vou deixar a formulação por último. Eu vou mostrar todo o programa e depois a gente formula. Aí nós temos também aqui a parte de gráficos, tá? O que esses gráficos demonstram? Fui lá, selecionei os ingredientes, selecionei a exigência nutricional, mandei formular. Ele formulou minha ração. Aqui nos gráficos, eles vão mostrar o quanto de cada nutriente que está sendo atendido, né? Então, por exemplo, não mandei formular ainda, né? Mas aqui, ó, se eu tivesse mandado formular a ração, essa ração não tinha atendido a exigência de energia. Vocês estão vendo aqui que a exigência de energia está abaixo de 100%. O ideal é que esteja tudo em 100%. Se tudo está em 100%, quer dizer que eu formulei a ração e atendi as exigências em cada um dos nutrientes. Energia metabolizável, proteína, cálcio, fósforo disponível, relação cálcio e fósforo, potássio, sódio, cloro, ácido oleico, e tem mais nutriente ainda aqui para baixo, né? Vem os aminoácidos, os minerais e as vitaminas, tá? Então, depois que a gente formular, a gente vai vir aqui no gráfico para ver como que está o atendimento da exigência, tá? Vocês vão ver que muitas vezes, alguns aminoácidos, nós vamos ultrapassar a exigência. Os essenciais, a gente sempre fornece exatamente aquilo que precisa,
tá? Mas para alguns aminoácidos não essenciais, muitas vezes até ultrapassa a exigência. Por quê? Porque só a quantidade de aminoácido que vem no ingrediente, por exemplo, no farelo de soja, a quantidade de aminoácido que vem no milho, ele já excede a exigência do animal. Aí, nesse caso, não tem muito o que fazer. Mas, por exemplo, faltou lisina. Lisina, a gente sabe que tem lisina sintética no mercado. Então, se faltou lisina, eu vou lá na minha formulação e mando colocar lisina sintética. Tá? Faltou metionina, tem metionina sintética no mercado. Então, lisina, metionina, treonina e triptofano, nós temos sintéticos. Se chegar a faltar na formulação, a gente tem que colocar esses ingredientes na hora de formular, tá? Então, o gráfico é só para ver se está atendendo ou não a exigência. Aí nós vamos ter esse outro link aqui, que é a especificação da dieta, tá? O que ele me mostra? Ele me mostra numa única planilha o que está acontecendo com aquela dieta. Então, do lado de cá, ele vai mostrar os ingredientes que foram usados, o custo desses ingredientes, o quanto desses ingredientes, né, mínimo entrou na formulação. Esse mínimo aqui, quem vai dizer somos nós na hora de formular. Depois eu explico para vocês. O quanto do máximo, o máximo ou vai estar em 100%, ou eu coloco uma limitação. E esse amount aqui é a quantidade, ou seja, a quantidade que entrou, tá, na formulação. No caso dessa formulação, entrou 27% de milho, 43% de farelo de soja, 3.939 de óleo e assim sucessivamente. Do lado de cá, ele vai falando o quanto da exigência foi atendida. Então, no mínimo, é o tanto que o animal precisa. Selecionei lá a formulação de ração para pintinho de 1 a 7 dias. Aqui no mínimo vai estar exatamente as exigências que eu selecionei lá em nutrientes. Aqui na quantidade vai me mostrar o quanto está sendo fornecido. E aqui, gente, né, vai me dizer, né, se eu conseguir atender ou não. Então, por exemplo, energia. A exigência era de 350. Essa ração formulada forneceu 2.975. Ela não está atendendo a exigência. Vocês podem observar que tem 3 estrelinhas aqui. Tá? Então, essas estrelinhas aqui é para me chamar a atenção de que aquela exigência não foi atendida. Se ela não foi atendida, eu vou ter que reformular e ajustar. Às vezes, colocar mais óleo, né? Proteína, passou. Tá? Só que o nível máximo que tinha sido colocado aqui, é o mínimo, que a exigência era de 21,5, o máximo de 24,5, ele ainda ficou dentro do máximo, então ele admitiu isso, tá? E normalmente quando o nutriente ele está acima, o programa não te aponta, coisa que um programa industrial faz. Tá? Se vocês for pegar um super crack da vida, né? Eu até tenho o super crack, depois eu posso mostrar para vocês. Mas eu vou ter que reinstalar ele, na próxima aula vocês me lembram, para eu mostrar um programa industrial para vocês. Eu tive que formatar o computador essa semana, né? E eu peguei o computador ontem e não consegui reinstalar. Mas aí eu vou reinstalar e mostro para vocês. Se é um programa industrial, tá? Porque muitas vezes excesso de nutriente é gasto desnecessário, né? E dependendo do nutriente, pode ser até tóxico. Aqui não, se passa o nutriente, muitas vezes ele vai dar como exigência atendida. Ele só vai me dar uma chamada ali quando o nutriente estiver abaixo daquilo que foi recomendado na exigência, tá? Então, aqui, esse link aqui da especificação da dieta, ele vai mostrar as duas coisas lado a lado, como que está a formulação da dieta e como que está o fornecimento de nutrientes. Nós temos essa última planilha aqui, que é o que a gente chama, né, de folha de mistura, tá? O que é essa folha de mistura? Eu formulei a dieta. Eu vou bater, vamos supor, aqui está para 1 tonelada, quantidade para ser misturada, 1.000 quilos. Então, aqui ele já vai me dar a quantidade de farelo de soja, que vai entrar para formular 1.000 quilos, a quantidade de milho, a quantidade de sorgo e assim sucessivamente. Ah, mas eu não quero fazer 1.000, eu quero fazer 700. Boto 700 aqui. E aí, ele já
me mostra a quantidade de ingredientes que eu vou precisar para poder formular 700 quilos, e assim sucessivamente. Salvo e posso mandar imprimir. E aí eu levo essa folha para o campo, que é com isso que eu vou bater minha ração. Tá? Então, eu apresentei para vocês todas as partes, só falta a principal agora, né? Que é a formulação. Então, vamos lá. Deixa eu ir para o menu. Antes de formular, tá? Nós precisamos reunir duas coisas. A primeira coisa é a exigência, quanto que o animal precisa, né, para aquela determinada fase. A segunda coisa são os ingredientes que eu quero que sejam utilizados na minha formulação, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos escolher a exigência. Então, a gente clica em nutrientes, tá? Vou fazer uma ração para um pintinho na fase pré-inicial. Vou pegar aqui essa primeira, tá? Então, pintinhos de 1 a 7 dias, tá? De baixo desenvolvimento corporal. Então, aqui já me aparece toda a exigência desse pintinho. Ele vai precisar de 2.975 de proteína, ele vai precisar de 24,27%, desculpa, 2.975 de energia, 24,27 de proteína, 0,97 de cálcio, de fósforo, e assim sucessivamente. Ele me dá a exigência de tudo, inclusive das vitaminas e dos minerais, tá? Então, aqui estão todas as exigências. Cliquei na exigência que eu quero, mando salvar a minha exigência, tá? E vou para a formulação. Vocês vão ver que na hora que vocês vão em formulação, já tem alguns ingredientes que estão selecionados aqui, tá? Mas eu não quero trabalhar só com aqueles ingredientes, ou então eu quero tirar alguns que tem ali, eu não quero usar todos. Como que a gente vai fazer? A gente vai lá na planilha de ingredientes, e é na planilha de ingrediente que eu vou selecionar o que eu quero usar. Então, por exemplo, aqui, inerte, eu quero deixar inerte. Lembra que eu falei que é bom deixar, se necessário, né? O programa utiliza. Então, eu deixo aqui o inerte. Vou selecionar, ele botou aqui um milho de 7,86, que é o milho padrão. Mas se eu tivesse lá um milho de maior proteína, um milho de 8,8, eu podia usar um milho de 8,8, tá? Nesse caso, eu vou trabalhar com o padrão mesmo, que é o de 7,86. Farelo de soja, eu tenho lá N farelo de sojas cadastrados. Eu tenho de 44, de 45, de 46, de 48. Vocês lembram o que varia nesses farelos? Nível proteico e, consequentemente, nível de fibra, né? Quanto mais proteico, menos fibra. Quer dizer que tem menos casca. Quanto menos proteico, mais fibra. Quer dizer que tem mais casca na composição do farelo, tá? Vamos trabalhar aqui com o farelo mediano. Vamos trabalhar com o farelo de 46, tá? Óleo de soja é uma ração de energia razoável, 2.975. É possível que a gente tenha que usar óleo nessa formulação. Sal comum, a gente sempre põe sal. Por que põe sal, gente? Exigência de sódio. Vocês vão ver que o cloro, na maioria das rações, ele vai exceder a exigência do animal. Mas a gente coloca o sal comum, porque senão a gente não consegue atender a exigência de sódio. E se não atende a exigência de sódio, né, você pode ter algum problema na questão do balanço eletrolítico desse animal. E sem falar que o sódio, ele dá palatabilidade, ele aumenta o consumo, no caso das aves, aumenta o consumo de água, e quanto mais água ela toma, mais ela consome, tá? Então, tem que ter o sódio. Calcário calcítico, que é a minha fonte de cálcio, fosfato bicálcico, que é a minha fonte de fósforo, premix vitamínico, vamos escolher aquele que eu cadastrei. Tá vendo? A partir do momento que eu cadastrei lá embaixo, ó, tinha vários premix que já estão no programa, mas tem também o que eu cadastrei, que é o premix vitamínico teste, tá? Lisina, HCl, prestem atenção na hora de formular, que lá no programa, que nesse programinha, tem uns aminoácidos que estão cadastrados só assim, metionina, lisina, treonina,
tá? Aqueles lá, se vocês observarem, não tem nada na composição. Eu nem sei por que eles cadastraram, mas já veio cadastrado no programa, tá? Então, vocês procurem a forma sintética do aminoácido. Lisina tem que ser essa lisina HCl, tá? A metionina, tá? Vocês podem usar ou a hidroximetionina ou a DL-metionina, só que a DL-metionina tem uma maior disponibilidade, então a gente sempre trabalha com a DL. E L-treonina. Tá? Então, essas aqui são as formas dos aminoácidos sintéticos. Professora, por que você já colocou aminoácido? Tá? Porque, gente, a exigência em aminoácidos no frango de corte é uma exigência alta. Tá? Dificilmente nós vamos conseguir formular uma ração para frango sem colocar, no mínimo, lisina e metionina. Então, já sabendo disso, eu já venho e coloco aqui. E aí, o programa, né, ele vai colocar as quantidades que serão necessárias. Tá? Coloquei aqui para colocar um glúten de milho, caso seja necessário, que é um ingrediente proteico, que é uma ração de proteína elevada. A pré-inicial é a que tem a proteína mais elevada, conforme a gente viu lá em programas alimentares. Mandei colocar um BHT. Tá? BHT, gente, é um antioxidante de ração. Tá? Então, ele evita a peroxidação lipídica dessa ração. E mandei colocar um sorgo de baixo tanino, né, para poder, ainda mais que é pintinho de 1 a 7 dias, para isso não limitar o consumo desses animais. Tranquilo? Então, tá. Primeiro passo, o que eu preciso observar? Tá? No nível mínimo, tudo tem que estar em 0, tá, dos ingredientes. No nível máximo, tudo tem que estar em 100. É uma planilhinha de Excel, eu seleciono e venho e coloco 100. O que eu vou limitar? Inicialmente, tá? Inicialmente, gente, eu vou limitar aqueles ingredientes que têm inclusão fixa. Por exemplo, um antioxidante de ração. Vou colocar antioxidante de ração, eu já tenho uma inclusão fixa de acordo com o que o fabricante me recomenda. Então, eu não posso deixar o programa colocar o tanto de BHT que ele quiser na ração. No caso do BHT, a inclusão dele é de 0,01%. Tá? É recomendação do fabricante. Então, eu venho aqui e já coloco. Na minha quantidade mínima, 0,01. E na minha quantidade máxima, 0,01. Tá? Quer dizer que tem que entrar exatamente isso na minha formulação. Outra coisa que a gente trabalha de acordo com a inclusão do fabricante, tá? O premix vitamínico e mineral. O premix vitamínico e mineral, gente, ele tem que entrar de acordo com a inclusão do fabricante, tá? Em 1%. Vocês vão ver que cada coisa que vocês cadastrarem tem uma inclusão. Normalmente, núcleo, que nos núcleos, além dos microminerais, das vitaminas, vem também alguns aminoácidos e fósforo, tá? Cálcio e fósforo, o nível de inclusão é maior. Então, às vezes, varia de 4%, 5%. Se vocês forem trabalhar com núcleo, vocês vão ver que a inclusão é diferente, tá? Premix, a inclusão é mais baixa, máximo 1%, tá? Então, eu vou colocar aqui. Esse daqui, no caso, é da máximo de 1, vou colocar até no máximo, o máximo de 1. Cadastrei meus ingredientes, coloquei aquilo que tem que entrar em quantidade exata, o resto é o programa que vai avaliar, né, que vai variar as inclusões para tentar atender a exigência. Então, eu salvo e venho aqui em Formulate, que é para formular. Quando eu faço isso, gente, ele não formulou ainda. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar em Solver, tá? Quando eu clico em Solver, que é onde ele vai trabalhar, eu clico novamente em Formulate. E aí, agora, ele está pensando para a formulação. Vocês viram que ele encontrou uma solução. Se eu tivesse colocado algum ingrediente, tá, que ele não encontrasse uma solução viável, ele ia dar um erro. Depois eu faço ali, vou tentar colocar o premix pela metade, que aí vai faltar vitamina, só para vocês verem o erro. Tá? Vamos fazer isso agora, só para vocês verem como que acontece quando ele não acha a solução. Deixa eu colocar aqui o premix.
0,2. Viu só? Ele pensou, tentou fazer, né? Não conseguiu e ele me falou que a solução foi inviável, tá? E você pode ver que ele desbalanceou totalmente a ração. Encheu de energia, encheu de proteína, a ração ficou completamente desbalanceada, só com essa variação do premix que eu dei, tá? Então eu vou voltar lá, vou deixar meu premix, que é a recomendação do fabricante. Vamos lá, meu querido. Vou tirar aqui, deixar zero e botar em 1%, igual eu coloquei anteriormente. Formulate, solver. Ele achou a solução. Agora, gente, a partir do momento que ele achou a solução, eu preciso avaliar como que está a minha ração, tá? Porque formular, ele formula. Agora eu preciso ver, né, se essa ração está de acordo com aquilo que é convencional, né, para um animal na fase pré-inicial, tá? Então vamos observar o atendimento dos requerimentos nutricionais primeiro, tá? Fechou a energia, a exigência era de 2.975, tá? 2.975. Fechou a proteína, era de 24,27, veio para 24,31, tá? Vamos combinar, gente? Para não ter, na hora que vocês forem formular, não deixem ter uma variação, tá? Da exigência, principalmente dos principais. Energia, proteína, cálcio, fósforo, lisina, metionina, tá? E treonina. Não deixem ter uma variação, tá? Superior a 5%. Tá? Tentem deixar sempre muito bem fechadinho, tá bom? Então, aqui, ó, fechou exatamente a energia, proteína variou um pouquinho, 0,04, né? Então, muito pouco, cálcio também, fósforo fechou direitinho, relação cálcio-fósforo tá ok, potássio passou, tá? E potássio sempre vai passar. Por quê? Principalmente quando a gente trabalha com ingrediente de origem vegetal. Milho e farelo de soja, eles são riquíssimos em potássio. Tá? Então, vocês podem ver que eu não coloquei nenhuma fonte de potássio na minha formulação, mas mesmo assim o potássio passou. Tá? O sódio atendeu exatamente porque ele usou sal comum para fechar o sódio, tá? E o cloro passa. A partir do momento que ele usa cloreto de sódio para fechar o sódio, sempre vai passar o cloro. Normal, tá? Proteína digestível tá ok. Lisina fechou direitinho. Metionina mais cistina tá um pouquinho acima e eu vou explicar por quê. Porque normalmente o programa ele fecha primeiro a metionina mais cistina, tá? Porque a metionina mais cistina ela pode ser convertida em metionina apenas no metabolismo. Então primeiro em metionina, então sempre sobe um pouquinho de metionina pura, que ele fecha a metionina mais cistina exatamente, tá? Treonina fechou, né? E triptofano também fechou. Passou um pouquinho, mas muito pouco. 0,05, tá? Aí os outros, gente, são não essenciais. Vocês vão ver que muitas vezes eles vão ficar um pouquinho além, tá? Deixa eu mostrar essa formulação aqui no gráfico para vocês verem. Ó, então como que ficou? Ó? Energia metabolizável fechou 100%, proteína 100%, cálcio 100%, fósforo disponível 100%, onde passou o potássio, porque ingrediente de origem vegetal tem muito potássio, né? O sódio, né, fechou direitinho, o cloro ultrapassou, como a gente já tinha visto, porque a gente usa o cloreto de sódio para fechar o sódio, né? O ácido linoleico passou bastante. De onde que vem esse ácido linoleico? Ômega 6, do óleo de soja, tá? Por isso que ele passa, tá? Mas não tem importância em fornecer
esse ácido linoleico em quantidades maiores. Porque se eu limito a inclusão do óleo de soja, não fecha energia. Então, a gente prioriza pelo fechamento da energia. Aqui, aqui tá os aminoácidos, né? Proteína digestível fechou, lisina 100%, metionina mais cistina 100%, treonina 100%. Os outros, ó, tudo que está passando aqui um pouco, além de 100, é só os aminoácidos que estão presentes na proteína do milho e da soja. Tá? Não tem o que eu fazer, porque se eu for tirar para atender esses aminoácidos exatamente, vai faltar proteína. Nitrogênio, aqui os minerais, né? Os minerais vão estar atendendo, porque é recomendação do fabricante. Vocês podem ver que muitas vezes aqui as vitaminas, ó, elas passam, né? Um pouco. Por que essas vitaminas passam? Porque normalmente os fabricantes eles sempre dão uma margem de segurança, né? Por exemplo, a ração de pintinho pré-inicial, ela é uma ração peletizada, vai passar por um tratamento térmico. Então, você precisa ter uma margem de segurança de vitamina, que aquela vitamina vai chegar viável para aquele animal mesmo depois do processamento térmico, tá? Então, vamos voltar lá para a nossa formulação. Beleza. Olhamos os níveis nutricionais e vimos que eles foram atendidos. Vamos verificar agora como que está a composição, tá? Então, nessa formulação, entrou 48% de milho, 43% de soja, 3,34 de óleo. Não tá ruim de óleo, tá? Fase pré-inicial, gente, vocês não podem ultrapassar 3,5% de óleo. Tá? Anotem isso daí na hora que vocês forem fazer as fases pré-iniciais. Porque se você colocar muito óleo na ração da fase pré-inicial, o seu animal pode ter uma diarreia, tá? Que a gente chama de esteatorreia. Vocês devem ter visto isso na nutrição, né? O excesso de óleo, como o animal não tem lipase suficiente para poder quebrar esse óleo em grande quantidade, ele pode ter diarreia, tá? Então, não pode passar de 3,5. Entrou sal comum 550 gramas, calcário 982, fosfato 1,8, o premix, né, 0,93, né, lisina 0,76, 0,92, 0,36, BHT o 0,01 que eu mandei. Beleza, tá fechadinha. Nós temos outros ingredientes aqui. Eu tenho glúten de milho e eu tenho sorgo de baixo tanino. Então, vamos supor que eu tenha esses ingredientes na minha fábrica e eu quero usar, eu quero que entre na minha formulação. O que o programa fez? Ele combinou os ingredientes que me proporcionassem uma ração de menor preço. Menor preço e maior eficiência, tá? Mas vamos supor que eu tenha aí esses ingredientes e eu quero utilizá-los. Então, eu volto lá, ingrediente, e vou forçar o programa a colocar, tá? Como que nós forçamos o programa a colocar? Botando para ele que eu quero que entre. A gente vai trabalhar com esses mínimos e com esses máximos, tá? Como eu vou fazer isso? Então, eu venho aqui, eu quero que entre primeiro, vamos brincar aqui com o glúten. Vamos trabalhar com glúten. Eu quero que entre, né, nessa formulação pelo menos 5% de glúten, tá? Lembrando que alguns ingredientes, eles não podem entrar em grandes quantidades, né, na fase pré-inicial e inicial. O que eu achei legal dessa planilha, que eu acho que até esqueci de falar, deixa eu ver aqui onde que tá. Ela tem uma parte que ela demonstra pra gente qual que é a quantidade máxima de inclusão de cada ingrediente. Achei bem legal. Que isso facilita muito a nossa vida. Níveis de inclusão. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, para frango de corte. Fase inicial, fase de crescimento. Os níveis práticos, o que seriam os níveis práticos? Aquilo que é convencional usar e qual que é a quantidade máxima que eu posso usar daquele ingrediente na formulação. Tanto na fase inicial quanto na fase de crescimento. Então, eu falei lá do glúten de milho, 60%. Vamos olhar ali onde que está o glúten. Milho, grão.
A única coisa chata dele, gente, ele não tem uma funçãozinha para procurar, sabe? Aí vocês têm que ficar procurando de maneira meio visual. Mas com um programinha gratuito, né, a gente não pode reclamar. A instalação do Super Crack hoje deve estar mais ou menos uns 600, 700 reais. Então, esse daqui a gente pega de grátis. Aqui. Milho glúten, 60%. O nível prático de inclusão do milho glúten é de 4%. Em média, a gente pode trabalhar na fase inicial com até 4% de inclusão. No máximo, 8%. Por quê? Por causa da fibra, né? O glúten de milho tem mais fibra, porque você já separou a parte do amido do grão e ficou somente a parte proteica do milho. Então, ele é mais fibroso, tá? E um máximo de 8%. Se eu colocar muito mais que isso na fase inicial, eu dou diarreia nos animais, tá? E a fase de crescimento também. Mínimo de 4%, máximo de 8%. E assim eu tenho para todos os outros ingredientes. Então, vamos voltar lá, na minha formulação. Eu quero que entre glúten. Ah, eu tenho glúten, eu quero que tire um pouco de farelo e eu quero que coloque do glúten. Então, vou falar para ele que eu quero que ele coloque, no mínimo, 3% de glúten. Tá? Então, ele pode colocar no mínimo 3 ou mais. Tá? E no máximo, a gente viu que a inclusão máxima de glúten para frangos de corte é de 8%. Então, eu quero que entre alguma coisa entre 3% a 8%. Fixei aqui. Salvo. Mando formular. E aí, ele continuou atendendo as minhas exigências. Ó. 0,97, 0,99, 0,46, né? O cloro, passou cloro. Ó, na hora que eu mandei colocar o glúten, né? Ele colocou exatamente 3%. Não, cloro tudo bem. Cloro não tem problema, estou viajando. O sódio fechou direitinho, o cloro passou porque foi usado o sódio para fechar o cloro. Tranquilo, acinolei por causa da energia. E aí vamos ver como que ficou a minha formulação. Entrou 49% de milho, aí desceu a inclusão do farelo. Porque o farelo tem 46% e o glúten tem 60%. Ele colocou só 3%. E eu desci a inclusão do farelo, né, em 6%, porque antes estava 46%, né? Desceu a inclusão de milho, de óleo de soja, que estava em 3, quase em 3,5, veio para 2,5, e isso para uma fase pré-inicial é bom, quanto menos óleo você colocar na pré-inicial é legal, né? Vamos ver como que ficou com os aminoácidos. Foi necessário colocar mais lisina, né? Foi necessário colocar mais metionina e foi necessário colocar mais treonina. E o preço da ração ficou mais cara, porque o glúten aqui ele está bem mais caro que o farelo de soja, tá? Beleza. Vamos voltar aqui. Vamos supor que eu quero que entre, eu tenho, né? Lá na minha fábrica, eu tenho sorgo. E eu quero que use esse sorgo, ele tá para perder. Então, eu venho aqui e falo para ele, coloca na minha formulação pelo menos 20% sorgo. Tá? Aí eu venho aqui e mando formular. Ele formulou, colocou o sorgo, 20%, 3% do farelo de glúten, né? Vamos ver como que tá aqui todos os outros ingredientes. O milho desceu para 29, continuou mais ou menos os 40, né, de farelo de soja, óleo de soja, sal comum, mais ou menos 500 gramas, né? Calcário calcítico, 995, fosfato bicálcico 0,97, o premix está em 0,973. Eu vou corrigir esse premix, porque a recomendação do fabricante é 1. Está quase 1, mas ele não chegou a colocar 1. Eu vou colocar 1, que é o que o fabricante recomenda.
pronto, gente, minha ração tá fechada, tá? A minha ração, ela vai ser composta de 28,9 de milho, de 40,23 de farelo de soja, de 3 de óleo de soja, de 0,52, de 0,99, de 1,86 de fosfato bicálcico, 1% de premix, 0,143 de lisina, 0,062 de metionina, 0,042 de treonina, 3% de milho glúten, 0,01% de BHT e 20% de milho, tá? Ficou mais cara, né? Por que ela ficou mais cara? Porque o preço do milho e do farelo está desatualizado aqui, tá? Vocês podem ter certeza que se o milho e o farelo tivesse desatualizado, ela tinha ficado mais barata na hora que eu coloquei o sorgo. Normalmente o sorgo, né, e o glúten, eles acabam saindo no preço mais barato, tá? Mas aí a gente pode depois atualizar esses preços aqui, ó, né? Permite a variação ali dentro dos ingredientes e a gente tem um preço real da formulação. Então, a formulação por tonelada foi de R$ 99,51, ou seja, 99 centavos por quilo de ração. Aí, eu vou para o campo fazer minha ração, de acordo com a quantidade que eu quero fazer, eu venho aqui e digito. Vamos supor que nós vamos fazer 1,5 tonelada, 1.500 quilos. Vamos bater 1.500 quilos dessa ração. Professora, Salvo e levo para o campo. Diga. a hora que a senhora entrou nessa parte aí, a senhora clicou aonde? Eu perdi. Para vir aqui para poder botar a quantidade, eu volto lá. Deixa eu voltar lá no formulete para você ver. É aqui, ó. Eu cliquei. Folha de mistura. Tá? Na hora que eu clico aqui, ele vai para minha folha de mistura. Beleza. Tranquilo? E aí, gente? Tranquilo. Alguma dúvida? O que vocês acharam? Difícil, fácil, tranquilo? Help me. Alguém apareça, por favor. Eu achei tranquilo, vamos ver a hora de fazer, né? Vocês vão ver, gente, que assim, muita coisa a gente faz ali rapidinho na questão da prática, né? Mas o que eu achei legal desse programa? Aquela parte que ele te dá os níveis mínimos e as máximas que podem incluir de cada ingrediente já facilita bastante a vida de vocês, tá? Então, assim, agora é treinar mesmo. Então, a atividade que eu passei, vocês vão pegar um premix vitamínico na internet, vocês encontram lá diversas marcas, tem lá os níveis de garantia do premix, vai cadastrar no programa de vocês, né? Vocês podem fazer isso em duplas, né? Ou trio, né? E aí, vocês vão fazer o programa alimentar todinho do frango de corte. Ração pré-inicial, ração inicial, né? Ração de crescimento e ração final. São 4 rações. Vocês vão escolher os ingredientes que vocês vão formular e vão tentar fazer rações eficientes e mais baratas possíveis, tá? Vamos definir os grupos já de atividade? Aí já fica certo que as exigências são diferentes para os grupos. Cada grupo vai ficar com uma exigência. Hoje nós estamos em quantos aqui? Aqui para pegar minha atividade. Tô tão maluca, tem hora que eu
Então, vamos lá. Deixa eu anotar aqui. Então, o primeiro grupo, gente, é para exigência de frango macho de baixo padrão de desempenho. Isso já está lá no Moodle, tá, pessoal? O segundo é para macho de alto padrão de desempenho. O terceiro é para fêmea de baixo padrão de desempenho. E o quarto é para fêmea de alto padrão de desempenho. Tá? Eu acho que hoje faltou pouca gente, né? Deixa eu ver aqui se eu lembro quem tá faltando. Tô achando que é o Arthur e os Luiz, né? Os Luiz não, o Luiz e o José. Os dois devem ficar num grupo. Já vou até colocar um grupo aqui para os dois. Luiz Fernando, vou deixar o grupo 4, tá? José Vitor. Depois eu passo isso lá no nosso grupo de WhatsApp. Quem quer ficar com macho de baixo padrão de desempenho? Me falem aí para eu poder anotar. Qual dupla? Pode ser eu e a Giovânia. Stephanie e Giovânia. Frango macho de alto padrão de desempenho. Posso definir aqui aleatoriamente? Por mim, tranquilo. Tranquilo? Por mim, pode ser também. Nádia e Jéssica colocaram ali, o grupo 2. Quem tá sem grupo ainda, gente? Fala para mim. Manda aí no chat. Qualquer coisa eu entro mais um. Tá ok. Catiane e Débora vai ficar com 3. E aí, meninos? Os 3 que estão aqui presentes, deixa eu olhar aqui no chat, que estão sem grupo. É o Paulo Vitor. Paulo, eu vou te jogar para o grupo 1, junto com a Stephanie e Giovânia. O segundo é o Alexandre, vai para o grupo 2, junto com a Nádia e a Jéssica, tá, Alexandre? E a terceira, a Ana Cláudia, vai para o grupo 3, junto com a Catiane e a Débora. E o Arthur vai ficar no grupo 4. Arthur, Luiz Fernando e José Vitor. Tranquilo, gente? Como é em grupo, o que vocês podem fazer? Cada grupo tem que fazer 4 rações, né? Vocês podem dividir aí para cada grupo, por exemplo, faz um sorteio. Um fica com 2 rações e os outros 2, cada um fica com 1. Pode sortear, porque depois a gente vai ter para a parte de galinha de postura também, tá? E aí vocês se dividem assim, que aí cada um faz no seu programa, depois, antes de me entregar, vocês se juntam, todos vocês avaliem as rações, olha o que está entrando, né? Se aqueles ingredientes estão ok para aquela fase de criação daquele animal, olha se está atendendo a exigência, e aí só depois vocês juntam tudo para me entregar. O que eu quero que vocês me entreguem, tá? Vocês vão me entregar essa especificação do alimento. Eu quero observar, porque aqui tem tudo. Nessa página aqui, vocês dão um print dessa página para mim, que aqui tem tudo. Quanto que está entrando, né? Então, vocês vão me entregar essa página de especificação do alimento. Eu quero que vocês me entreguem os gráficos, para eu ver como que está a variação, tá? E a folha de mistura.
Vocês podem só dar os prints e ir colando. Ok? E aí vocês coloquem lá no Moodle para eu poder fazer a correção. Estou com dúvida, né? Na hora da formulação, alguma coisa não está dando certo, vocês podem me procurar. Pode me chamando ou no particular ou no Zap. Tá? E eu acho que vai ser muito interessante essa parte para vocês, que acho que tirando o Alexandre, né, que caiu de gaiato aí na disciplina, que acho que não teve muita parte de formulação, né, para os demais é uma maneira de vocês irem praticando. Né, uma aplicação bem prática da parte de manejo alimentar, tá? A parte dos programas alimentares. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Professora, aí no caso, como é um grupo, uma pessoa só do grupo vai mandar todo o trabalho para a senhora ou o grupo todo tem que disponibilizar no Moodle? Não, uma pessoa só pode me enviar. Aí depois lá no Moodle eu vou fazer o seguinte, eu coloco as notas, né? Eu acho que tem como eu fazer isso. Eu vou verificar e aviso vocês, mas inicialmente só uma pessoa me manda. Tá? Porque, por exemplo, você e a Giovânia vão me mandar atividade igualzinha, né? Então eu vou ver, só deixa eu verificar isso, se eu consigo colocar a nota para a Giovânia, mesmo ela não me entregando a atividade. Tá? Se eu não conseguir, eu corrijo só o de um e vocês me mandam só para constar lá, mas eu acho que eu consigo sim. Só vou verificar, tá? E aviso vocês no grupo. Tranquilo, gente? Então, por hoje é só, meu povo. Até semana que vem. Antes de vocês saírem, semana que vem nós vamos começar com uma partezinha teórica que está faltando, tá, gente? Que é o manejo de postura, tá bom? Então, a gente vai fazer a parte de manejo de postura, depois a gente volta para as práticas de novo. Ok? Abraço para vocês, gente. Até semana que vem. No mesmo horário. Abraço, até, professora.